Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao primeiro aulão deste canal. Finalmente, né, Jéssica? Deixou de dar desculpa e veio fazer. Eu sempre fui relutante, porque muitas crenças limitantes, muitas vozinhas na cabeça, mas eu falei, chega, vamos lá. Vamos enfrentar, mesmo que eu esteja aqui com uma ansiedade elevada, toda cagada e preocupada se eu vou conseguir entregar toda a aula que eu preparei durante uma semana para vocês. Mas cá estamos e vamos tocar o baile. Dois avisos importantes antes de começar. O primeiro é que é a minha primeira aula, então peguem leve comigo. Obrigada de nada. Depois eu mando um pix para vocês, se vocês pegarem leve. Sacanagem. Mas enfim, o segundo aviso é que essa aula é uma fake live. O que é uma fake live, Jéssica? Já chegou na fakeada? É porque é simples, a única coisa que isso quer dizer é que eu vou tocar a aula direto como se fosse uma live, como se eu estivesse ao vivo, sem corte. O único corte que vai ter vai ser da câmera, porque ela só grava 30 minutos, essa miserável. Opa, outro aviso muito importante. Quando eu fui colocar a tela na edição, estava corrompida. Ela tá com uma qualidade horrível e não vai dar pra vocês lerem. Então eu vou disponibilizar o arquivo aqui na descrição. Aí você abre ele e acompanha a aula com ele, porque ali tá só o resumo, os tópicos. E o que eu falo mesmo complementa os tópicos, senão tu não vai entender o contexto todo. Então é isso, vamos pra aula. Mas é isso, são esses os avisos, então bora pra tela e começar com o tema da live, que é os 3 pilares da produção de conteúdo para lançamento. Tá, Jéssiquinha, mas quem tu pensa que tu é para falar de pilar? Então, para quem não me conhece, eu trabalho com marketing de conteúdo há mais ou menos 7 anos, né? Já produzi conteúdo para Fernando Góes, Zé Góes, Pitch Money, Viver de Mercado, Didi Aguiar, essa galera da finança e vários outros também. E durante esse meu processo, produzindo, editando, sendo nagueteira para essa galera, eu tive uma oportunidade de entrar no mundo da curadoria de conteúdo, da produção de conteúdo como coprodutora. Sair do campo de prestação de serviço e entrar como coprodutora de conteúdo para lançamento. E, me achei. Aceitei o desafio e nesse primeiro momento, aceitando esse desafio, a minha maior dor foi eu não achar gente que falava sobre isso. Não achar gente que falasse sobre coprodução, sobre curadoria de conteúdo, sobre toda essa parte que envolve o lançamento. Mas aceitei o desafio, corri atrás, né, sambei para conseguir me virar, porque tinha que entregar, não me interessa. E era um expert relativamente experiente, que tinha que mostrar que ia dar certo. E para minha surpresa, nesse primeiro desafio que eu tive, eu fiz a curadoria e produzi o conteúdo desse expert do zero. Não tinha voltado para o produto dele online, que ele não tinha produto online. Eu consegui 700 mil reais em vendas. Não eu sozinha, né? Eu como coprodutora da produção de conteúdo. Lógico, tem toda a equipe, não foi eu sozinha. Mas eu tive esse resultado tão grande, eu fiquei assim, caraca, Jéssica, tu consegue, tu é capaz. Porque eu sempre tive as vozinhas de tu não consegue, não inventa, que é isso, tu tá louca, tu tá na tua zona de conforto ali produzindo nugget, ganhando até relativamente ok, mas ainda assim tendo que depender de cliente, ficar lotando agenda, trabalhando demais e sem tempo pra aproveitar aquela grana que tava entrando. Aí eu falei, opa, curti. Gostei, e eu gosto muito de me comunicar, né, galera? Vocês vão perceber isso. Pra quem já me segue no Instagram, sabe que eu adoro me comunicar. Se você não me segue também, quiser seguir, vai lá, segue. Eu troco muita ideia lá nos stories com a galera, respondo pergunta, DM, a gente troca ideia, é uma família. E aí eu falei assim, caraca, massa. E aí as pessoas sempre estão nos observando, né? Porque eu me posiciono no Instagram tem um tempo já. E aí eu tive a oportunidade de ser cofundadora de uma agência de lançamento aqui em Santa Catarina e vim pra cá. E eu estou
como coprodutora de produção de conteúdo para lançamento, desde então focada 100% nisso. Ainda faço nugget e tal, mas o meu foco hoje é isso. Então, bora pra lá. Essa experiência que eu tô vivendo no campo de batalha, eu tô compartilhando com vocês. Comecei a falar sobre isso no canal, porque eu acho que isso pode transformar muitas vidas, como transformou a minha. Então, bora pra aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela o conteúdo em si. O primeiro pilar para tu ter uma produção de conteúdo para lançamento top das galáxias, é escutar. Ah, Jéssica, fala sério. Fiquei escutando tu falar 3 horas pra tu me dizer que o primeiro pilar é escutar. Sim, é escutar. E aqui a gente vai quebrar algumas crenças que inclusive eu fiquei chocada quando estava preparando essa aula. Descobri muitas coisas, galera, que eu já fazia na intuição e que tem embasamento científico. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir, todo ser vivo ouve. O que é ouvir? Eu tô aqui, aí tem o barulho do vento, aí tem o barulho do passarinho, tem o barulho do carro passando lá fora, aí tem o barulho, sei lá, da descarga da pessoa que tá ali na tua casa. Isso é você está ouvindo. Escutar é quando você está 100% presente, com atenção. Atenção, aqui é muito importante o com atenção. Eu acho que vocês já devem ter percebido que eu sou fã do Superman, né? Então, eu lembrei aqui de uma cena que quando ele precisa encontrar a Lois, ele sobe lá no céu e ele fica ouvindo várias vozes e várias coisas porque ele tem a audição boa, né? Aí ele chega e ele precisa se concentrar e ter 100% de atenção para ouvir a Lois. Para escutar onde está a Lois e onde que ela tá, onde que ela tá passando perigo para ele salvar ela. E aqui é a mesma coisa. Escutar é quando você vai estar com a atenção 100% na pessoa. Tu não vai estar pensando no filho que tu tem que buscar, na comida que tu tem que comprar, no problema que tu tem que resolver. Não. Tu vai ter que botar esses pensamentos de lado e estar 100% com foco presente e com atenção na pessoa. Parece ser difícil, parece impossível, porque hoje em dia a gente tem 1 milhão de distrações, né? É notificação de celular, o pensamento acelerado que a gente tá, com 1 milhão de coisas que a gente tem que resolver, enfim. Mas é mais fácil e mais simples do que parece. Então, na coprodução é fundamental, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês. Eu vou copiar e colar da minha colinha da aula que eu preparei, que é mais fácil do que eu ficar escrevendo, senão vamos levar muito tempo comigo escrevendo aqui, né? Na coprodução, deixa aqui bem destacado, saber escutar é fundamental para ter qualidade no conteúdo. Por quê? Eu vou colocar aqui pra vocês também, mas sem colocar toda, né? Porque senão eu sei que vocês vão ficar lendo e não vão ficar prestando atenção no que eu tô falando, né? Seus sem vergonhas, porque eu também faço isso nas lives. Aqui, ó. Por que eu preciso saber escutar? Porque você vai gerar mais conexão. Porque assim, ó, quando você coproduz um conteúdo, quando você coproduz o conteúdo de um expert, você vai ter uma relação com esse expert de casamento. Vocês, tipo, vão estar casados. E eu não sei se vocês já foram casados ou se já tiveram algum relacionamento, namoro, quando você não tem conexão com a pessoa, não tem casamento. Então, é como se fosse uma relação de casamento. Então, é por isso que você precisa saber escutar, para você ter essa conexão com o expert. Por exemplo, nos primeiros encontros que a gente tem aqui com o expert, para prospectar, enfim, saber se a gente vai trabalhar com aquele expert, a primeira coisa que eu faço, que eu aplico, né, que eu utilizo do método, é escutar ele no primeiro momento, no primeiro encontro, no primeiro contato, para justamente gerar essa conexão, porque sem essa conexão não vai ter mais nada, beleza? Aí, o segundo motivo pelo qual
eu tenho que saber escutar. Ah, não, Jéssica, tem que saber escutar. Eu não gosto de escutar o que as pessoas falam. Eu gosto só de falar o que eu tenho pra falar. Pois é, esse é o desafio. Mas é simples de resolver. Não se apega nisso. Tá tudo bem. Entender o que precisa ser dito. Do que, Jéssica? Da groselha da pessoa em relação ao que ela passou no final de semana, enfim, também. Justamente para você acolher a pessoa, porque a escuta, ela é isso. Você acolhe, às vezes você nem precisa falar nada, você só precisa, de fato, estar ali presente, escutando a pessoa e que vai estar tudo bem. Depois que ela fizer aquele leve desabafo, ela vai falar sobre. E aí você tem que ter uma escuta atenta para quê? Para entender o que ela tá falando sobre o produto dela, sobre o possível avatar, sobre o nicho dela, sobre essas informações que ela vai tá te passando. Porque se você não entender o que está sendo dito, vai ter confusão, né, nessas informações, e aí você já vai dar o primeiro passo errado. Isso já aconteceu comigo, que a gente é ser humano, né, e acontece, em alguns momentos tu se distraiu com alguma coisa, com um pensamento, com uma notificação e tal, e aí eu perdi aquele momento de informação que o expert passou, e aí aquilo ali se tornar uma dificuldade na hora de eu desenvolver as outras coisas que vão vir mais pra frente. Beber uma aguinha, né, gente? Porque a garganta precisa dar uma hidratada, né? Tá, e por que mais que eu preciso saber escutar? Pra evitar mal entendido. Gente, vocês não têm noção do quanto de ruído e mal entendido acontece quando você tá coproduzindo conteúdo para lançamento com experts, com a equipe, com sócio, com parceiro, enfim. Mas aqui a gente vai focar você como coprodutor e o expert, tá? Nessa relação direta. Nessa parte aqui de evitar mal entendido, eu vou copiar aqui direto porque é uma frasezinha maior, né? É para você evitar confusão e dúvidas que o expert tem. Ele não sabe de lançamento, e ele não tem que saber. Quem tem que saber é você. Lógico que quanto o básico e o mínimo ele souber, melhor para ele entender, né? Mas como no processo de lançamento existem várias etapas, várias demandas, enfim, isso gera muitas dúvidas no expert. E para você evitar mal entendido, seja para ele executar uma tarefa, entregar uma demanda, você tem que escutar ele com atenção para, inclusive, saber que ele tá com essa dúvida e saber que ele tá confuso e você evitar esse tipo de coisa, entendeu? Porque, por exemplo, o expert me falou que ele tá confuso em relação a gravar o convite que você mandou lá para ele gravar. Se eu não prestei atenção nisso, quando ele for me entregar essa demanda, não vai estar do jeito que eu precisaria que estivesse, entendeu? E aí, se eu tivesse escutado lá atrás, eu teria evitado isso, entendeu? Aí, por isso que é muito importante é muito importante você saber escutar para evitar mal entendido. Tem mais, Jéssica? Tem mais. Motivos por que você deve saber escutar o seu expert, tá? Como eu falei, a gente vai focar aqui na sua relação com o expert. Se você, né, tá querendo ser coprodutor de conteúdo, nessa relação direta. Aí com parceiros e equipe eu posso fazer um outro vídeo. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você tem algum tema, alguma dúvida específica sobre a coprodução de conteúdo para lançamento, que aí eu posso fazer outras aulas em relação a isso, beleza? Tá, por que eu preciso saber escutar? Mais confiança e conforto. Eu vou copiar aqui, tá, galera? Porque senão eu vou ficar escrevendo, essa aula vai ter 24 horas. E ninguém quer isso, né? Mais confiança e conforto. O expert, ele fica mais confortável para se expressar por você tá demonstrando interesse em escutá-lo. Ele fica mais confortável. Ele não fica aquela coisa assim, tô sendo avaliado. Não. Ele é mais confortável e, consequentemente, ele vai confiar em você e vai criar aquele ambiente seguro para ele se sentir confortável para contar a história dele, para passar
os medos, as inseguranças, as dúvidas que ele tem, porque tem muito expert que tá com dúvida, mas não fala que tá com dúvida porque não se sentiu confortável com o coprodutor, viu? Isso eu já vi acontecendo e não é bacana, porque como tudo vai gerar um problema, a bomba vai estourar maior lá na frente. E tornar a comunicação mais leve. E isso também engloba um pouco isso que eu falei agora. Com um ambiente mais confortável, a relação fica mais leve. Porque, gente, eu já trabalhei em ambientes que a relação era pesada e no longo prazo não rola. E a gente tá aqui pra ter uma relação no longo prazo. Porque o lançamento é pra ser no longo prazo. Então, você precisa saber escutar para também ter uma comunicação mais leve, mais tranquila. E por o expert estar mais tranquilo, ter uma potencialização de resultados, porque tudo influencia, né? E essa parte de escuta com atenção é fundamental. Mas assim, essa parte de escuta tem técnicas e métodos estratégicos pra gente fazer isso, porque eu falei assim, é simples, é bacana, tu vai conseguir. Mas eu vou te passar aqui umas técnicazinhas e uns métodozinhos que eu utilizo no meu método pra te darem um direcionamento, pra te guiar, né? Nessa parte. E no meu método existem 2 tipos de escuta, eu vou colocar aqui pra vocês na tela, que eu utilizo pra conseguir ter mais... como é que eu falo? Para conseguir ter um melhor relacionamento, né? E um melhor resultado depois lá nas outras etapas que tem na coprodução de conteúdo. 2 tipos de escuta que eu utilizo. A primeira é escuta ativa. E o que é escuta ativa, Jéssica? Ai, a minha aula tá legal, gente? Ou tá chata? Fala aqui pra mim. Jéssica, como é que pode ficar menos chata ou mais legal essa aula? Porque eu tô me ouvindo aqui eu sou muito autocrítica, não sei se tá ficando bacana, né? Mas vamos lá, qualquer coisa vocês me falem aí eu vou dando um jeito de deixar ela mais legal, mais dinâmica, com mais exemplos práticos, não sei. Eu tô aqui de iniciante, então eu tô aqui pra aprender também com vocês. E aí vocês me falem como que a minha aula pode ficar melhor, tá, galera? Porque, assim, às vezes eu tô falando aqui e tá um pé no saco, e aí eu tô achando que eu tô arrasando, não tô. Mas, enfim, o que é escutativa? Atenção total, 100% presente, que eu falei ali, né? Só que aqui tem a atitude de demonstrar interesse no que o outro diz para compreender a mensagem. Eu não sei se, provavelmente você já deve ter passado por isso, de você estar conversando com alguém e essa pessoa, ela tá olhando no teu olho, ela tá ali te ouvindo, mas não tá te escutando. E tu consegue perceber quando a pessoa tá de fato te escutando, porque tu tem essa atitude de mostrar interesse. Por exemplo, ela tá falando alguma coisa sobre algo que ela passou na hora de colocar lá a aula dela no script, e aí você complementa algo, também já passei por isso, porque tu tá demonstrando com atitude que você tá realmente, de fato, com atenção nela e escutando e entendendo o que ela tá falando na mensagem. É basicamente isso, simples e objetivo e prático. Inclusive, tu pode também pensar, tipo, intuitivamente eu já faço isso, Jéssica, mas quando você tem essa visão de como e do porquê que é importante, você começa a prestar mais atenção quando você tá com a pessoa, entendeu? Gente, agora eu entendo porque que a galera bebe água, né? Dá uma secada na garganta. Mas enfim, vamos lá. O segundo tipo de escuta que eu utilizo no meu método é a escuta reflexiva. O nome ele já é meio intuitivo pro que quer dizer, né? Mas eu vou colocar aqui pra vocês igual. Oh my. Eu recortei do negócio. Quem sabe faz direto. Mas vamos lá. Tá tudo certo. A escuta reflexiva, ela já traz uma parte de empatia, né? Que você confirma pra pessoa a mensagem que ela tá te passando com as suas próprias palavras para trazer uma reflexão do assunto. Como assim? Ela me conta uma história, eu entendi aquela história,
com empatia do ponto de vista dela, não do meu, e aí eu deixo o meu julgamento, meu ego, minhas experiências, eu escuto a mensagem com empatia a partir da visão dela, aí eu repito o que ela me passou com minhas próprias palavras e eu trago uma reflexão sobre aquele assunto, pra confirmar se eu realmente entendi a mensagem dela. Deu pra entender? Deu pra entender, né? Eu espero que sim. Porque a gente tá aqui porque eu quero que vocês entendam e consigam sair daqui e aplicar isso também pra vocês. Tá, beleza. Eu já sei os 2 tipos de escuta que eu preciso ter pra ter uma produção de conteúdo bacana, né? Eu entendi que o primeiro pilar é a escuta, entendi quais os 2 tipos de escuta que eu vou utilizar. Agora, o que você precisa para conseguir executar essas escutas? Digamos assim. O que você precisa? Quais são os pré-requisitos para você conseguir ter uma escuta ativa e uma escuta reflexiva? Vamos lá, são 3 pré-requisitos basiquinhos. Papum, tranquilinho, sem choro, porque eu tô te dando aqui ó, de bandeja. Quando eu comecei não tinha nada disso, entendeu? Eu não sabia nem para onde ir, o que fazer, por que fazer e na loucura. Então aqui, aproveita esse momento também pra encurtar o teu caminho, pra tu não ter que ficar lá batendo a cabeça sem entender, ter que perder tempo, perder dinheiro pra aprender, entendeu? Eu tô aqui pra ajudar vocês, pra vocês não terem que passar pelo mesmo que eu passei. Então bora lá. É rapidinho, gente. Isso aqui, essa aulinha aqui que vocês vão ter rapidinho do que vocês têm que passar, sei lá, 1 mês de experiência, quebrando a cara, perdendo dinheiro, perdendo tempo. O que você precisa? Ter foco e concentração total. Jéssica, não consigo. Não consigo me concentrar. Uma das coisas que eu faço, a primeira coisa que eu faço, porque eu passei por um perrengue de estar dirigindo o Expert na linha editorial que a gente tem de perguntas e respostas. E aí o celular fica dando sabe quando chega a notificação? Aí cara, é impressionante. Os 2 segundos que eu olho pro celular, eu já perdi a linha de raciocínio do que tá falando. E aí, como é que eu sei se ela respondeu o que eu perguntei? Me diz. Então, assim, pra eu ter foco e uma concentração total no Expert, eu boto o celular no modo não perturbe, porque toda a informação é crucial. Outra coisa, se vem pensamentos e não é nada externo, digamos assim, tenta prestar tenta botar o foco, sei lá, na boca do Expert, na concentração que você tem que ter ali e pensar que se você perder uma informação crucial ali, tu vai ter que ficar mais tempo ali gravando e ninguém quer isso. E talvez você tenha que regravar se depois lá, quando tu for editar, ver que não tá ali o que tu precisava. Então, tu vai ter muito mais trabalho, vai perder tempo. Então, pensa que se você der concentração total para aquele momento, vai ser melhor para você, pro Expert e pros resultados, para todo mundo. Vamos lá. Gente, eu achei que eu ia falar 2 minutos aqui e ia acabar. Tô falando até pelos cotovelos. Agora eu entendo também novamente. Quem dá aula é nós, estamos juntos. O segundo pré-requisito que você tem é paciência. Gente, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, porque às vezes tu vai ter que perguntar 84 vezes, de forma diferente, a mesma coisa para ver se o Expert consegue dar a resposta que você precisa. Então, paciência, tu vai ter que ir pra lá sabendo, né? No exemplo que eu tô dando aqui, se tu tá indo dirigir, captar o Expert, tu vai ter que ir sabendo que tu tem que ter paciência e vai ter que perguntar e escutar quantas vezes forem necessárias. E eu vou falar um pouco mais disso no terceiro pilar. Vamos lá. O terceiro pré-requisito para você escutar e extrair as informações necessárias do Expert é a compreensão do projeto. Como assim, Jéssica? De comer, não é? Vou colocar aqui para vocês. Calma, que vocês vão entender tudo. E se vocês ficarem com alguma dúvida, me fala nos comentários que eu respondo, tá? Ou me manda lá no Instagram.
A compreensão do projeto é o seguinte, você precisa entender e ter muito claro na sua cabeça qual informação você precisa extrair daquela gravação, reunião de negociação ou conversa de alinhamento. Você tem que ir lá tendo 100% de clareza o que você precisa extrair daquela gravação ou daquela reunião ou daquela conversa. Porque se você não tem compreensão do projeto, você não vai conseguir extrair as informações que você precisa. Entendeu? Beleza. Entendi isso. Como que eu coloco isso em prática, Jéssica? Porque tu tá falando aí, parece que é muito simples, muito fácil. E é. Eu vou passar aqui para vocês 4 passozinhos simples para você colocar isso em prática. O primeiro é contato visual, mas não aquele contato visual que eu falei lá que a pessoa tá olhando e tá pensando lá na morte da bezerra. Não, é você tá com contato visual e com aquela atitude que eu coloquei ali, com aquela atitude demonstrando interesse ali na escutativa aqui, ó. Atitude de demonstrar interesse. É esse contato visual aqui. Porque ele dá a sensação de proximidade, conexão, confiança e você... Uma aguinha. E você demonstra que você é um bom ouvinte. Então, o contato visual é a primeira forma de como você colocar isso em prática. 2. Tempo necessário. Lembra que eu falei aqui para você ter paciência? Então, você tem que dar o tempo necessário para o expert se sentir à vontade de poder errar ou de poder ter dúvidas, de estar confuso e ele precisar ficar ali o tempo que ele precisar. E aqui a dica que eu te dou é para não marcar nenhum outro compromisso logo em seguida quando tiver algo marcado com o expert, porque se você fizer isso, você não vai conseguir dar esse tempo necessário e ter essa paciência com ele para você extrair as informações que você precisa. E se você não conseguir extrair, aquele tempo foi perdido, dinheiro perdido, porque, né, tempo é dinheiro, e aí não vai dar certo. A terceira forma para você colocar isso em prática é o tal do rapó. Alguém já ouviu falar sobre rapó? Sim? Não? Calma, não se apavora, que é mais simples do que parece. O rapó, basicamente, é como se fosse um espelhamento. Isso aqui é da psicologia, inclusive, comprovado cientificamente e tudo mais. Eu coloquei aqui entre parênteses a ligação com o expert, que se você quiser eu posso até incluir aqui agora para você. O que seria esse espelhamento? Digamos que eu sou a coprodutora e você é o meu expert. Aí eu sentei de frente para você, tá? Aí eu vou colocar essa escuta, né, em prática, beleza? Pra eu passar essa confiança pro expert de forma inconsciente, digamos assim. Ele não vai perceber que eu tô fazendo isso, mas agora você vai. Você vai saber e você vai aplicar, e quando você aplicar e tiver resultado, me fala aqui também. O que é o espelhamento? Eu tô de frente pro expert, o expert tá sentado com a mão cruzada. Aí eu vou colocar a mão cruzada também, eu vou estar espelhando ele. Ele vai colocar a mão pra cima. Lógico que tu não vai fazer pra ele perceber, né? Tu vai ser sutil. Tu vai espelhar a linguagem corporal dele, e isso inconscientemente na cabeça dele, tá? Vai gerar mais confiança em você. Aí, isso é uma forma de você colocar o rapó em ação, executar o rapó, né? Aí aqui eu coloquei uma dicasinha a mais, porque a Jessiquinha, ela quer que vocês realmente, de fato, tenham resultado. E... Opa, deu um negócio aqui. E eu quero que vocês tenham resultado, eu quero que fique claro pra você. Como que eu coloco o rapó em prática? Aí aqui tem umas dicas. Cuide da sua linguagem corporal, atenção na expressão facial. Eu lembro de uma vez na época que eu fazia faculdade de psicologia, porque sim, gente, pasmem, eu sou formada em psicologia. Não parece?
Essa parte aqui da expressão facial, ela passa muito se tu tá julgando o que a outra pessoa tá falando ou não. Pode não parecer, mas a gente faz isso. Eu lembro que uma professora falou uma vez que ela tava no começo do atendimento dela. E aí, eu não sei o que o paciente falou lá que chocou ela. Tipo, ela com o óculos dela, né? Ela com a percepção dela. E aí, quando tu se choca com alguma coisa, a tendência é tu fazer... Ou, tipo, ter alguma expressão facial, né? Eu sou uma pessoa que tem muitas expressões faciais, mas, tipo... você precisa ter atenção na sua expressão facial, porque o expert, às vezes, ele tem uma dúvida que pra você é óbvia, é natural. E aí, se ele fala, e aí tu faz... Tipo, qualquer expressão, micro expressões que você faça na sua face, vai demonstrar pra ele, e aí ele já pode quebrar a confiança em você, ou já pode se sentir julgado, e aí você cagou, desculpa a palavra, a relação, e aí lançamento, resultado, dinheiro, esquece. Se a tua confiança for quebrada, pra tu reconquistar isso é muito complicado. Outra dica de ouro aqui, hein? Trate a pessoa pelo nome. Isso aqui, quem já leu o livro também, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, já tá ligado que você tratar a pessoa pelo nome te coloca lá na frente, né? Porque você lembrar do nome da pessoa, o nosso nome é que nos dá a nossa... Ai, a palavra... Eu tenho problema de memória. Então, assim, às vezes eu esqueço a palavra, mas ela vem. É que traz a nossa identidade. Lembrei. O nosso nome é a nossa maior identidade. Quando você lembra do nome da pessoa, você tá dando como é que eu posso dizer? Não é um significado grande pra ela. Você tá dando uma importância pra ela. Se tu lembra o nome dela, tu lembra quem ela é. E aí, quando você lembra o nome dela, você também já ganha pontos com ela, né? Nessa escuta. Tom de voz. Também, a mesma coisa. Às vezes você tem que ser firme, mas sem desrespeitar a pessoa. Aí você tem que calibrar seu tom de voz. Não vai para um tom de voz agressivo, que senão já era. Aqui, massageia o ego, né? Quem que não gosta de uma massagezinha no ego, hein? Aí aqui você também usa isso a seu favor. Você tá descobrindo essas informações aqui para você usar ao seu favor e melhorar os seus resultados. Não tenha medo, não tem nada de antiético, de ilegal e de que seja feio. Porque a gente tem essas crenças de que, ai, não, eu vou estar manipulando a pessoa, ai, não, eu vou estar fazendo isso de forma consciente. Sim, porque agora tu tem o conhecimento e agora você tem informação e você vai usar isso ao seu favor. E é isso. Não tem nada de errado com isso. E faça isso de forma honesta, que aí vem o que eu falei, né? Empatia. Você também não vai querer burlar o negócio e ser desonesto. Não, é sempre de forma honesta, beleza? Fiquei 3 horas no rapó, mas é isso aí. Aí a última forma de você colocar em prática a sua escuta é... Ah, não quer aparecer mais o 4, gente. Que coisa boa. 4. Aê! Foi! Venci o Word. Cuidado com as interrupções, porque quando você tá interrompendo ou a pessoa, tu não tá escutando ela, né? Tu tá querendo falar sobre aquilo que tu quer falar e não tá ouvindo de fato a pessoa. Isso pra mim foi muito... Eu tive muita dificuldade nisso, porque infelizmente eu era essa pessoa. Eu ainda luto contra isso. Porque a minha cabeça é muito acelerada e às vezes a pessoa tá falando e eu já tô pensando na resposta que eu vou dar pra ela, ao invés de estar realmente escutando ela com atenção. Então, muito cuidado com isso, porque isso demonstra ansiedade, querer falar sobre si, e isso pode atrapalhar também a linha de raciocínio do expert, porque aí tu interrompeu, ele nem sabe mais do que ele tá falando, onde ele tava, e aí também não é uma coisa interessante pra gente. E agora, gente, a cereja do bolo nessa parte aqui. Sai número. Aí, a cereja do bolo. Tambores. Priscila vai me matar que eu estou balançando a mesa. Problema dela. A cereja do bolo é
Como colocar isso em prática, essa escuta é: faça perguntas abertas e fechadas. Que é isso, Jéssica? Calma que você vai entender. Enquanto eu apanho aqui pro documento. Eu vou colocar aqui pra você, porque se você quiser copiar, se você quiser ter como um guia, enfim, eu vou colocar aqui, você anota. Não tem problema, eu vou te entregar tudo mesmo, porque esse é o intuito, sem segredos. Por que perguntas abertas e fechadas é a cereja do bolo? Porque aqui você vai entender o objetivo da escuta ativa e reflexiva na coprodução, que é extrair o máximo de informações sobre o produto do expert, dores, conquistas, histórias. E que ele passe isso com clareza, com gatilhos mentais e siga toda a estratégia por trás do lançamento. E por que eu coloquei isso? Porque às vezes ele não passa isso e ele não traz essas informações todas que a gente precisa. E pra tu não ferir o ego dele, porque ele se sentir assim, eu não tô falando o que ela quer, eu sei lá, qualquer pensamento que ele possa ter sobre ele, você vai fazer isso de forma sutil, com essas perguntas abertas e fechadas, porque aí tu não se indispõe com o expert e ele também não se sente mal por não estar entendendo ou não estar trazendo clareza ou as informações que você precisa. E a sua missão com isso é fazer ele falar o máximo possível. Quanto mais ele fala, mais informação ele te dá. E as perguntas abertas são a melhor forma dele fazer isso, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Porque forçam ele a dar uma resposta mais completa, explicações mais elaboradas e trazer contexto para situações, né? Lembra que eu falei que aqui a missão é falar o máximo possível e com as perguntas abertas você vai conseguir isso. É a melhor forma de fazer isso. E quais são as perguntas abertas, Jéssica? Entrega o ouro. Já entreguei. Anota. Corre, 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 corre! Olha isso aqui, ó. É um ourozinho que eu tô dando pra vocês. E eu vou entregar tudo mesmo. Aqui, ó. As perguntas abertas começam geralmente com o que, como, porquê e qual. E aí eu vou trazer exemplos pra vocês, porque a Jessiquinha, ela é muito queridinha. Ó, eu massageando meu próprio ego. Mas enfim, ó, eu já soltei todos os exemplos de uma vez só, porque aí eu não tenho que ficar copiando e colando o tempo todo. Mas fica aqui. Sou eu que controlo o que vocês estão vendo, né? Esqueci. Mas vamos lá. Exemplo de pergunta aberta. Sobre o que é o seu produto. Porque às vezes a gente acha que o expert tem muito claro sobre o que é o produto dele. Gente, no mundo ideal isso seria maravilhoso, mas no mundo real não é assim. E aí, com essa pergunta aqui aberta sobre o que é o seu produto, o nicho de mercado, o quanto tu quer descobrir o quanto ela entende do que ela quer falar e o nicho de mercado dela. Aí você deixa ela falar. Quanto mais ela falar, melhor. Porque aí você vai ter mais informação sobre aquilo. Desculpa. Outra pergunta aberta. Você sabe o que é um lançamento digital? E aí, o intuito dessa pergunta é você entender o quanto de conhecimento o expert tem e que pode influenciar no meu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes você vai encontrar um expert que ele acha que ele sabe mais, por exemplo, de headline do que você, e aí isso pode influenciar o seu trabalho. Quem de vocês já passou por isso aqui? De expert mudando sua headline ou de expert querendo te dar uma aula de como é uma headline. Eu passei por isso. E eu, na época que fazia muito nugget, sei lá, eu fazia 13 nuggets por semana. Quanto dá isso no mês? Vamos fazer aqui. 13 vezes 4. Eu fazia 52 nuggets por mês. Ou seja, são 52 headlines aí, no mínimo, por mês que eu fazia. E aí vinha o expert querendo mudar a headline porque ele achava que sabia de headline. E aí aqui o intuito é você entender o quanto o expert ele conhece do seu trabalho e ver o quanto que isso vai poder influenciar
no seu trabalho. E isso você pode já analisar nas primeiras reuniões com eles. Às vezes tu nem fechou contrato com ele ainda, se você vê que ele tem esse perfil ou que isso vai influenciar no seu trabalho e, consequentemente, nos seus resultados, aí você já analisa e pesa para ver se isso vai fazer com que você queira fechar com ele ou não, beleza? Outra pergunta aberta. Por que você quer lançar um infoproduto? Isso é muito importante, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou até colocar aqui, ó, em amarelo. Isso aqui é muito importante para você saber o motivo intrínseco dele. Por que ele quer lançar um infoproduto? Porque aí você vai ter noção se ele vai aguentar o rojão no longo prazo. Porque tem muita gente que chega assim, eu quero lançar porque eu quero ficar rico. Mas não tá preparado e não tá disposto a pagar o preço. Porque não é instantâneo e uma mágica fazer isso, beleza? E aqui, para saber o motivo, né, que eu falei de querer dinheiro, ou se o motivo dele é ajudar as pessoas. Se o motivo dele for ajudar ou ter esse motivo intrínseco que não é o dinheiro rápido de uma hora para outra, aí beleza, aí é o que a gente tá procurando, pessoas que no longo prazo realmente querem transformar vidas e o dinheiro vai ser uma consequência. Outra pergunta aberta. Como é que você visualiza o seu produto? Aqui é para entender o que ele pode ensinar, se condiz com os resultados que ele tem. Por exemplo, dei um exemplo aqui. Eu sei fazer pão, mas quero ensinar a fazer bolo. Tipo, não faz sentido. E gente, vocês vão ver. A maior parte dos experts não tem clareza disso. Às vezes, eles literalmente sabem fazer pão e querem ensinar como fazer bolo. Aí não tem como. E aí você, fazendo essa pergunta, você já vai ter todas as informações e já vai conseguir alinhar com ele e trazer essa clareza para ele, que muitas vezes ele não tem e você tá ali para isso. O último exemplo, qual é a sua história profissional? Aqui é para saber a integridade dele e os resultados que ele tem. Eu vou tocar mais porque eu acho que eu tô me emocionando aqui, aí eu não vou acabar a aula jamais. Não vou acabar a aula vai ter 3 horas. Mas quem quiser, quem tiver realmente comprometido, vai assistir as 3 horas, tá ligado? É isso aí, vou me acalmar, se tiver 3 horas tem. E aí quem tiver realmente interessado e comprometido vai pegar esse ouro aqui que eu tô compartilhando. Mais uma aguinha. Barbaridade, seca a boca mesmo, né? Barbaridade, né, tchê? Eu sou gaúcha, você é de onde? Fala aqui pra mim, pra gente, né, se conectar. Eu gosto disso, gente, eu gosto de conectar, eu gosto de me comunicar. Inclusive, eu falo demais às vezes, mas enfim. Tá, Jéssica, fiz essas perguntas. E agora? Depois de cada... Eu vou te entregar, né, porque eu falei que eu vou entregar tudo aqui pra ti. Depois de cada pergunta... Você coloca em prática a escutativa sem interromper o expert, deixa ele falar. Aí ele vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, e é isso mesmo. Aí tu já coloca em prática ali o que eu passei pra você, de como você manter a escutativa enquanto ele fala. E aí, quando ele terminar de falar... Tu vai resumir o que ele disse de forma mais clara e objetiva possível. Tu tá vendo que aqui tu já tá aplicando aquilo ali que eu te passei ali em cima, né? Essa é a ideia. E aí, em seguida, entram as perguntas fechadas para complementar e fechar com chave de ouro. As perguntas fechadas são aquelas que têm a resposta curta, de sim ou não. Exemplo, lógico que eu vou trazer exemplo, né? Porque a tia Jéssica traz exemplos. Tia Jéssica, olha, sinceramente, não me chame de tia Jéssica, por favor. Putz, agora vamos falar tia Jéssica, só porque eu pedi pra não me chamar de tia Jéssica, a vida é assim. Mas vamos lá. Tipo de pergunta fechada. Então, ele falou, aí um exemplo. Então, quer dizer que o seu produto é pra advogados? Aí ele vai responder sim ou não. Ou, o seu produto é para estudante de direito? Aí ele vai dizer sim ou não. E aí você vai obter mais informação ainda. Então ele quer falar para quem já tem a OAB. Isso condiz com o que ele ensina? E aí, tudo aqui eu tô te trazendo na ordem cronológica para fazer sentido para você. E você já sair, lá na frente. Se for para advogado, é uma forma...
de falar. Se for para estudante, é outra. E aí você vai anotando todas essas informações, viu? Não confia na tua memória, anota. Depois lá na frente tu vai me agradecer. Eu tô te falando, porque eu já, me lasquei. Outro tipo de pergunta fechada. Você está disposto a passar pelos processos de um lançamento? Ele vai dizer sim ou não. Você entendeu o que é lançamento digital e seus fundamentos? Sim ou não. E aí, tu vai, à medida dessas respostas, se você ainda precisar de informação, você vai adaptar. Se não, se você já conseguiu todas as informações, beleza, fechou, é nóis. E aí a gente vem para o segundo pilar. Aê! Finalmente! 3 horas no primeiro pilar! Mas chegamos no segundo. Chegamos, daqui a pouco eu vou querer ir no banheiro de tanta água que eu tô tomando. Ah não, Jéssica, tu vem fazer eu ficar aqui pra tu me dizer que eu preciso escutar e depois observar. Ah não, não é possível que seja isso, mas é. Eu vou ter que te falar que é. Tu vai ter que saber observar e analisar muita coisa depois de você ter aplicado a escuta. Eu gosto de falar que é uma escuta ativa no geral, apesar de ter a reflexiva também, porque tu não fica só ali passivo, entendeu? Tu tem que ter uma atitude. E o que observar neste caso, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês já direto, porque se eu for ficar escrevendo aqui, galera, vou ficar 6 meses aqui. Observar é você considerar os eventos, as coisas e as pessoas. E analisar é você separar um todo em peças. Como eu tô fazendo aqui pra vocês. Tô pegando um todo e separando pra vocês em pecinhas. E aí você também vai fazer isso. Vou colocar aqui pra você. Vou tirar aqui, porque senão tu vai ficar aqui ainda. E se vocês quiserem, eu disponibilizo esse material pra vocês. Aí vocês deixam aqui nos comentários se vocês querem que eu disponibilize esse material pra vocês, que aí eu boto ele em PDF e passo pra vocês, sem problema nenhum. Vamos lá. Na coprodução, o que isso tem a ver? Observar e analisar na coprodução. Por que é essencial? Por que é importante, Jéssica, hein? Para que você não perca tempo com coisas que já foram testadas e não tiveram resultado. O intuito aqui é tu não errar, como eu errei, e não perder tempo com coisas que já foram testadas. Então, vamos lá. Um exemplo. Produzir conteúdo pro avatar errado. Gente, isso aqui, eu vou até colocar maior. Isso aqui acontece muito mais do que vocês imaginam. Vocês não têm noção. Inclusive, um dia desses, me mandaram uma DM falando assim: a curadoria de conteúdo envolve essa parte de construção de avatar. E eu achava que quando o expert já produzia conteúdo, ele já tinha noção do avatar. Meu sonho. Meu sonho, o sonho de qualquer coprodutor de conteúdo. Não. A maioria das vezes ele tá falando com o avatar errado. E ele acha que tá tudo ok. Eu não tenho resultado, não consigo vender, não tenho engajamento. Eu produzo conteúdo e não tenho retorno. Por quê? Tu tá falando com o avatar errado. Entendeu? Se ele soubesse isso aqui já, se ele tivesse pego isso aqui desde o começo, desde lá do começo, isso não estaria acontecendo. E muita gente fica muito tempo, perdendo muito tempo e muito dinheiro, batendo a cabeça só porque o avatar tá errado. E é um detalhe importante, né? Inclusive, eu falei em outra aula que a gente tem a cultura, e aí a gente faz isso para todas as outras áreas da nossa vida, né? A gente não tem a cultura de prevenir. A gente tem a cultura de, tipo, estourou a bomba e agora é eu que me vire. Por exemplo, você faz exame de sangue de 2 em 2 meses? Você previne algum problema? Você previne? Você cuida da sua saúde antes? Ou você, tipo, estourou a tua vesícula e aí tu vai correndo pro hospital, tem que tirar ela fora? Isso serve aqui pra produção, pra coprodução de conteúdo também. Ou você constrói isso desde o começo e previne, ou vai estourar lá quando abrir o carrinho e aí tu vai ter que tirar a tua vesícula fora. Entendeu? Então, eu
no meu método, utilizo essa cultura de prevenção e de construção desde o começo, para não passar por isso, beleza? Tá, e aí a gente já vai então, por que é importante eu observar e analisar, Jéssica? Vamos lá, manda aí. Aqui, papum, tá? Vai ser aqui vai ser papum. Vai ser papum, só o último que eu vou descrever mais detalhadamente. Por que analisar e observar? Porque você fica à frente da sua concorrência, te ajuda a prever potenciais problemas no conteúdo do seu expert, né, que eu comentei com você. Quando você observa, você fica à frente da sua concorrência, por quê? Você vai observar e analisar o que a concorrência tá fazendo que tá dando certo e o que ela tá fazendo que não tá dando certo, para você utilizar aquilo a seu favor, para você se beneficiar com o erro ou o acerto dela, sacou? E aí, quando você observa e analisa, você fica à frente da sua concorrência e não precisa se preocupar com ela. E aqui todo mundo, eu acredito que não quer se preocupar com a concorrência. Tá, Jéssica, mas eu sou nuggeteira e tô com interesse de começar na coprodução. Essa aula serve pra mim? Serve também. Não se preocupa. Você pode pegar isso aqui e começar a aplicar do zero, tá? Não é só pra quem já atua. Se você também tá querendo... Porque eu vim do Nugget. Eu não fazia coprodução. E aí eu tô aqui agora. Então serve pra você também. Aí, vamos lá. O terceiro motivo é que te ajuda a ter novas perspectivas sobre a mesma situação. O que eu quero dizer com isso e por que eu coloquei aqui mais detalhado? Porque às vezes você tá com pressa de resolver um problema que apareceu e eles só pioram, porque você tá com pressa de resolver e aí você não para observar e analisar aquilo ali de fato. E aí, quando você para e observa aquilo e analisa com atenção e com calma, você passa a enxergar soluções para aquilo que você não estava percebendo antes. E isso acontece mais do que vocês possam imaginar. Às vezes a gente tá ali em cima e provavelmente já aconteceu com vocês, né? Vocês estão tentando resolver, ter uma ideia e não vai. E aí, quando vocês se distanciam daquilo, ou quando vocês se distanciam para parar e observar e analisar aquilo ali de fora, com calma, vocês encontram uma solução ou conseguem ter aquela ideia que vocês estavam querendo, tá? E um ponto importante aqui é que você precisa ter uma capacidade seletiva de observar, de não se deixar influenciar pelas primeiras impressões para concluir uma informação também. Tipo, eu comecei ali a fazer a escutativa, fiz as perguntas abertas, fechadas, e aí nas primeiras perguntas que ela me passa informação, eu já tenho as impressões e concluo uma informação. Não, você tem que ter uma capacidade seletiva de observar. Você tem que... como é que eu posso dizer? Você... Sabe quando você tem uma... Você acabou de conhecer uma pessoa e já tem uma impressão sobre ela e, na verdade, aquilo não é quem ela é de verdade? É a mesma coisa. Você precisa aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? Isso é um ponto importante, porque às vezes você conclui uma informação pelas primeiras impressões que não são aquilo, e aí pode influenciar todo o resultado também, ou o relacionamento que você vai ter com o expert. Porque um bom observador, eu vou colocar aqui para vocês, vou grifar aqui, um bom observador não mistura as suas emoções com aquilo que é observado. Isso é um ponto muito importante também. Você tem que deixar as suas emoções lá guardadinhas e observar com um olhar limpo, clean. Tipo, vou observar com empatia, beleza? E aí, no meu método, eu uso uma forma de observação e duas de análise. E eu vou colocar aqui pra vocês. A primeira observação não, né? A primeira e única, que é a análise, que tem mais de uma. A observação é uma observação sistemática. E o que eu quero dizer com isso?
que essa observação, ela tem planejamento. E esse planejamento tem que estar de acordo com as metas e objetivos pré-determinados que um lançamento precisa ter. Então, por exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui na preparação que eu fiz a aula. Aqui, ó. Não tô conseguindo achar. Mas, enfim. Esse planejamento, ele vai estar sendo desenvolvido em função das necessidades do lançamento, tá? Você vai planejar a curadoria, você vai planejar a pesquisa de mercado, você vai planejar a análise de concorrência, você vai fazer análise, você vai fazer uma manutenção, você vai criar cronograma de conteúdo, você vai criar roteiro, você vai fazer script. Isso tudo tem uma observação sistemática por trás. Você vai planejar isso de forma sistemática para que seja de acordo com as metas e objetivos pré-determinados, beleza? Deu para entender? Se não deu, fala aqui para mim nos comentários que eu te explico melhor, tá bom? Aí, uma das duas análises que eu faço é a análise descritiva, que é baseada em fatos. A partir de resultados. Por exemplo, resultados que você teve na construção do avatar, com a pesquisa de público, que nem eu acabei de falar. E essa análise, ela engloba relatórios, aplicação de métricas. Isso, geralmente, essa aplicação de métricas tem a ver com a pesquisa de público. E a avaliação de resultados, porque não adianta você só ter, né, os fatos e ter as métricas e não avaliar. A avaliação de resultados. Essa é um tipo de análise que eu utilizo quando eu vou construir, quando eu vou produzir, né, o conteúdo de um expert para lançamento. E se você quiser que eu fale mais sobre isso, me fala aqui nos comentários. Quer que eu fale só sobre essa parte de observação e análise, porque aí eu posso fazer uma aula específica para isso e aí eu descrevo tudinho para vocês como que eu faço na prática, tá? Aí a outra análise que eu faço é a análise diagnóstica, porque aí eu venho, com a observação sistemática, que é o planejamento do que eu preciso, pré-determinado dos objetivos e metas. Aí eu entro com a análise descritiva, que são as análises baseadas nos fatos que eu tive, nos resultados do avatar, pesquisa de público, construção de avatar, né, que eu já falei. E aí, com base nesses relatórios, métricas e avaliação, entra a análise diagnóstica também, porque um tem correlação com o outro, um funciona em conjunto com o outro. Por isso que também tá nessa ordem, tá, gente? Não é porque eu simplesmente coloquei, quero botar nessa ordem. Não, é uma ordem cronológica e segue uma linha de raciocínio. Aqui na análise diagnóstica, ela ocorre para eu encontrar, eu como coprodutora, relações de causa e efeito de algum acontecimento. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Eu tenho no meu método o alinhamento estratégico 1 e estratégico 2. Cada um no momento estratégico do lançamento. O 1 é antes e o 2 depois. E isso eu uso para encontrar relações de causa e efeito que deu certo ou que deu errado, por quê e como melhorar. Por exemplo, a gente lançou, fez o debriefing e aí a gente viu que teve um problema, sei lá, um exemplo aqui na construção do avatar. Aí eu venho com uma análise diagnóstica para tentar ver o que deu certo e o que deu errado, por quê e como melhorar. Por que isso aconteceu? Onde que foi o erro? Onde que estava? Mas por que? Se eu tenho essas métricas, o que aconteceu?
E essa análise diagnóstica, ela é muito importante para a gente ter um resultado melhor na próxima ou entender o que aconteceu e como melhorar para o próximo. Ou às vezes nem teve um problema, foi bom, tá, mas como é que eu alavanco ainda mais essas vendas? E aí, com base nessa análise, eu vou estruturar e entender e saber como melhorar para a próxima, beleza? Quais são os pré-requisitos, Jéssica? Para eu conseguir executar essa observação e essas análises. Vamos lá. Vou colocar aqui. O primeiro pré-requisito é você saber quais são os elementos de um conteúdo de valor para você passar isso para o expert, tá? Você precisa saber quais são esses elementos para passar para ele, porque o expert precisa ter isso na cabeça dele também. E quais são esses elementos? Eu vou falar aqui por cima, tá, gente? Se vocês quiserem que eu faça uma aula só sobre isso, também me avisa, porque se eu for aprofundar em cada tópico, a gente vai ficar aqui 6 horas. Não sei vocês, mas eu acho que eu iria 6 horas aqui, hein? Eu vou dar uns exemplos. Exemplos de elementos que têm um conteúdo de valor. Contextualização da Big Idea. Jéssica, o que é Big Idea? É uma ideia única que o conteúdo tem que ter para tu não confundir ainda mais a audiência. Que já tá confusa e por isso que ela tá procurando a solução no seu vídeo, do problema dela. E alguns gatilhos mentais. E etc. Eu ia aprofundar aqui, mas não vou. Eu vou conseguir me segurar. Porque, sério, gente, senão a gente vai ficar aqui 6 horas. E aí, se você quiser uma aula mais aprofundada sobre isso, me fala. Segundo pré-requisito. Identificar se esses elementos estão no conteúdo do expert. Aí você tem que saber quais são esses elementos e identificar se esses elementos estão no conteúdo. Então, você tem que compreender, saber quais são e saber identificar no conteúdo do expert. Isso parece que é simples, mas na prática não é tão simples assim. Quando eu comecei, eu tinha uma dificuldade maior de identificar esses elementos como eu tenho hoje. Hoje, eu com a escuta ativa que eu tenho, eu já percebo na hora quais elementos estão faltando e quais estão já na resposta. Mas antes não é assim. Porque não adianta você entender o conceito dos elementos e não saber identificar. Porque aí tu vai fazer a pergunta lá, por exemplo, dirigindo na linha editorial de perguntas e respostas, você sabe quais elementos tem que ter, mas você não identifica no conteúdo, aí o expert produz um conteúdo que não tem os elementos, aí não adianta de nada, né? E aí, o terceiro pré-requisito é você saber construir perguntas certas para obter esses elementos nas respostas do expert. Aí eu botei aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, não justificar porque eu devo investir em Bitcoin. Eu pergunto para a pessoa sobre Bitcoin, né? Aí ela dá uma resposta que hoje em dia, se você não investir em Bitcoin, tu tá fadado ao fracasso, por exemplo. Só que ela não justificou o porquê. Ou ela não justifica por que não deve investir em Bitcoin. Porque tem uns que defendem um jeito de investir e outros tem outro, né? Aí, por exemplo, o cara lá, ele investe no longo prazo. Como é que fala? Buy and hold. Ele fala que você não deve investir em Bitcoin porque isso aí em 5 anos acaba. Um exemplo, sei lá. Só que ele não justifica por que eu não devo investir. E aí eu preciso construir uma pergunta depois que ele finaliza a linha de raciocínio dele lá, que eu falei lá em cima. Aí eu preciso fazer uma pergunta porque eu fui capaz de identificar que não teve esse elemento. Aí eu construo uma pergunta para que ele me justifique. Por exemplo, ele finaliza e fala assim, tá, mas por que eu não devo? Quais são qual é o motivo que eu não devo? Aí ele vai justificar e aí pronto. Complementou, tá com todos os elementos que eu preciso para ter um conteúdo de valor. Tá, Jéssica, mas na prática, como que isso funciona? Na prática, nas linhas editoriais de pergunta e resposta,
você vai ter o controle e direcionamento, que nem eu falei agora. Você identificou, perguntou, ele complementou a resposta, certo? Na linha editorial de pergunta e resposta, que é uma linha editorial que no meu método ela é, tipo, obrigatória, justamente para eu ter esse controle e esse direcionamento. Na live, eu não tenho controle. Como é que eu faço, Jéssica? Socorro, somebody save me. Na live, eu não tenho controle. E é aí, meus caros, minhas caras, que entra a análise diagnóstica, como aconteceu uma vez. Teve um caso que aconteceu, por isso que eu falo também que tá tudo conectado. Como eu não tenho controle e o expert não entregou um elemento ou não utilizou um gatilho mental, enfim, na live, ou se eu tô presencialmente, eu tento avisar com cartaz ou alguma coisa, mas se eu não tô e passou a live, eu vou entrar com a análise diagnóstica, analisar aquela live, o que foi certo, o que foi errado, para eu trazer como debriefing pro expert, para não acontecer nas próximas e melhorar nas próximas. Que nem a gente teve um exemplo de um expert que estava numa live, né, num evento de lançamento, e aí ele não fez o pitch de venda. Simples assim. Socorro, né? E aí, com o debriefing, análise diagnóstica, a gente foi, né, fez essa análise para isso não se repetir no próximo, porque, gente, é assim, como é que eu posso falar isso de forma sutil, mas para vocês, né? Tipo, numa live num evento de lançamento, não fazer o pitch de venda, isso não pode acontecer. E aí, isso influenciou nos nossos resultados, nas nossas vendas. E teve não foi bom, né? Resumindo. E aí, isso na prática tem que estar muito alinhadinho e tem que estar muito claro para vocês, tá? E outra coisa na prática que é preciso que vocês fiquem ligados e entendam que os pilares, eles funcionam em conjunto. Os 3 funcionam em conjunto. Eu não consigo me concentrar muito aqui, ó. Eu não tenho uma escuta muito boa, mas aí eu consigo observar e eu faço uma análise e aí tá de boa. Não, os 3 pilares estão aqui porque os 3 são muito importantes e um precisa do outro para funcionar 100%. Eu vou até colocar aqui para vocês que para você conseguir observar de forma efetiva, você tem que estar muito atento aos detalhes que tem a ver com a escuta. Por isso que o pilar 1 é a escuta ativa, para quando chegar aqui isso já tá mais desenvolvido. E aí você chegar aqui com isso bem construidinho e já bem alinhadinho. Mas o terceiro pilar você tem que se ligar, porque é ele que direciona os seus resultados e o relacionamento com o expert, tá? O terceiro pilar, ele direciona os seus resultados e o seu relacionamento com o expert. Porque se você não tem um relacionamento bom com o expert, isso vai afetar com certeza os seus resultados, porque você não vai conseguir passar clareza, ele não vai compreender o que ele tem que fazer, vai atrasar a demanda, enfim, não é isso que a gente quer, né? E a gente vai agora para o pilar 3! Gente, eu nunca imaginei que eu falaria tanto, sério, eu achava que eu ia falar 5 minutos e acabou a aula. Mas me fala assim se vocês estão gostando da profundidade, se é assim mesmo, e aí vamos meter bala. O terceiro pilar é comunicar. Ah, Jéssica, me poupe, cara. Sim, né? Você vai escutar bem, observar e analisar bem para você se comunicar bem
e se comunicar também. É pra se comunicar e se comunicar, porque você escuta bem pra se comunicar bem. Você observa bem pra se comunicar bem. E quando você se comunica bem, você tem melhores resultados. Porque é através da comunicação que a gente recebe e transmite mensagem o tempo todo, né? Eu até esses dias fiquei pensando e vi um post no Instagram que falava assim, né? Que a comunicação não é como você fala, é como as pessoas entendem. Se você não tá... e se alguém não entendeu o que você quer dizer, é porque você não comunicou da forma ideal. E isso é a mais pura verdade, né? E quem aqui já passou por uma situação que ou você não entendeu o que a pessoa te disse, ou a outra pessoa não entendeu o que você disse? Tipo, com certeza, todo mundo aqui já passou por isso. E isso acontece demais com muitas pessoas. Acontece comigo, com você, com todo mundo. E no mundo da coprodução não é diferente, né? Então, por que eu tenho que ter uma comunicação efetiva e assertiva na coprodução? Que é pro lançamento, como um todo, ter um resultado melhor possível, porque todo mundo quer que o lançamento tenha o melhor resultado possível, tanto o coprodutor, quanto o expert, quanto os parceiros, sócios, equipe, enfim, todo mundo, né? E como, né? Quais são os pré-requisitos? Gente, eu tô... Por que, né, que essa comunicação efetiva e assertiva é importante? Porque quando você tem uma comunicação assertiva e efetiva, como coprodutor, eu vou colocar aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui pra ficar mais contextualizado pra vocês, tá, galera? Que o intuito aqui é vocês entenderem o que eu tô falando. Falando de comunicação, né? É exatamente isso. Você cria um ambiente agradável e seguro pro expert, e aí vocês vão ver que isso aqui vai conectar muito com o que eu falei do primeiro pilar e do segundo. E quando isso acontece, o expert confia em você e fica confortável com a sua presença. Você tem inteligência emocional para lidar com adversidades. E, gente, muita gente não tem noção de como fazer isso. E não tem noção de quantas adversidades acontecem e de todos os tipos. Tipo, desde de relacionamento mesmo, quanto de parte técnica, enfim. Eu até coloquei aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, quando eu tô dirigindo um expert na captação de pergunta e resposta. Eu tenho que ter inteligência emocional para, por exemplo, eu já teve casos de eu refazer a pergunta porque o expert não tinha, eu identifiquei que ele não tinha trago um elemento para um conteúdo de valor, né? E aí ele mostrou resistência. Não, já respondi isso. E tipo assim... E aí, eu, como coprodutora, eu tenho que ter inteligência emocional, deixar o meu ego de lado, né? E procurar fazer essa pergunta de outra forma para ele não achar que tá sendo uma falha dele ou que eu tô ferindo o ego dele, sabe? Tipo, eu tenho que ter inteligência emocional para lidar com isso. Isso é só um pequeno exemplo de uma diversidade que pode acontecer na parte da comunicação. E aí eu tô falando do coprodutor direto com o expert, tá? Porque tem problemas que podem acontecer de comunicação com sócios, parceiros, equipe, que também podem influenciar no resultado final do lançamento. Mas aqui eu tô falando só em relação a você como coprodutor e o expert, tá? Aí, quando você tem uma comunicação efetiva e assertiva, como coprodutor, você também passa clareza na mensagem, porque o expert, ele tem que entender, ele precisa entender o que você tá falando e o que você precisa ser dito e feito na hora de entregar o conteúdo para que tenha os gatilhos mentais. Você tem que
passar para o expert o que ele precisa dizer e o que ele precisa fazer na hora de entregar o conteúdo. Que ele precisa, sim, utilizar os gatilhos mentais como história, por exemplo, porque história conecta, né? A gente ouve histórias desde que a gente se entende por gente. Desde que a gente se entende por gente, ó. Desde que a gente se entende como ser humano. E ele precisa também entregar a contextualização e todos os elementos de um conteúdo top. Você precisa passar clareza nessa mensagem. Você precisa fazer com que isso fique claro para o expert. Por isso que a sua comunicação tem que ser efetiva e assertiva, para que você passe clareza da mensagem. Porque se o expert não entender o que ele tem que fazer e o que ele tem que falar, quando ele tem que falar e quando ele não tem que falar, a gente fica prejudicado, tanto ele quanto a equipe, né? O coprodutor. E o último aqui, desse tópicozinho, quando você tem uma comunicação efetiva e assertiva sendo coprodutor de conteúdo, você passa autoridade sem desrespeitar. E aqui entra o ser firme sem ser agressivo. Essa é um desafio, né? Porque muitas vezes você tem que respirar. Sério, respira. O expert falou alguma coisa, feriu seu ego, alguma coisa assim, respira. Que você precise ser firme, porque muita coisa tu pode relevar se não influenciar diretamente nos resultados. For algo mais pro pessoal, alguma coisa assim. Mas se for algo que você sabe que vai influenciar no resultado final do lançamento, você tem que se posicionar. Não dá para relevar. Você tem que se posicionar e ser firme, mas sem desrespeitar o expert, sem ser agressivo. Existe uma diferença entre posicionamento e você ser agressivo e desrespeitar o expert, tá? Então, por isso que é importante você ter uma comunicação efetiva e assertiva, para você criar um ambiente agradável, ter inteligência emocional, passar clareza na mensagem e ter autoridade sem desrespeitar. Tá, Jéssica, mas o que é uma comunicação efetiva e assertiva? Não sei qual que é a diferença, para mim era a mesma coisa. Eu vou falar para vocês, quando eu tava pesquisando para fazer essa aula aqui para vocês, eu fiquei chocada. Existem vários tipos de comunicação, mas eu trouxe essas duas, que é o que eu identifiquei que eu utilizo no meu método. A comunicação efetiva, eu vou colocar aqui direto para vocês para não perder tempo. É você saber filtrar e organizar as informações que deve passar de forma eficiente, e você sabe escolher o melhor canal para isso. Exemplo, e-mail, uma call. Tem gente que não gosta de aparecer em vídeo, e aí você vai saber qual canal vai ser melhor você fazer isso. E também eu trouxe aqui para vocês que pesquisas mostram que bons comunicadores são mais bem preparados para serem empreendedores de sucesso e recebem mais dinheiro. Quem aqui quer ser empreendedor de sucesso e receber mais dinheiro? Então, por isso que eu tô trazendo, e por isso que esse é um dos pilares para você ter uma boa produção de conteúdo para lançamento, que é a comunicação. A outra comunicação que eu utilizo no meu método é a comunicação assertiva. E o que é a comunicação assertiva? Deixa eu copiar aqui também. A comunicação assertiva é quando as pessoas conseguem se expressar de forma honesta, clara e objetiva, sem ferir os direitos e individualidade dos outros. Por isso que lá em cima, tá? Lembra que eu te falei que tá tudo interligado e tudo bem sequencial para você? Então, sem ferir os direitos e individualidade dos outros. E o que a falta de comunicação assertiva pode trazer de problemaço? Coloquei aqui, ó, problemaços. Gente, são problemaços que vocês nem imaginam. Mas eu coloquei aqui uns bem tranquilos. O que pode trazer de problemaços? Relações interpessoais, execução errada dos processos e atraso nas demandas. Esses 3 problemas, quando existe a falta de comunicação assertiva, são grandes e com
com relação direta nos resultados, tá? A gente quando a gente faz um lançamento digital, o objetivo maior é você fazer vendas e transformar vidas através daquele produto, certo? E quando você tem um problema de comunicação assertiva e afeta a sua relação interpessoal e a execução errada de processo e atraso de demandas, é capaz do lançamento nem acontecer. E aí você perde dinheiro, você perde tempo, você perde amizades, você perde relacionamentos, você perde networking, você perde muita coisa quando você não tem uma comunicação assertiva. Então, por isso que esse é um dos pilares e talvez o que englobe mais a escuta, né, e a observação e a análise, que você precisa ter assim, ó, de cor e salteado, tem que internalizar isso, porque você não tem para onde correr. Sem isso aqui, a produção de conteúdo do lançamento do seu expert pode até acontecer, mas no curto prazo. No longo prazo, não se sustenta, não se sobrevive. Então, dedique um espaço no coração de vocês para esses 3 pilares, para que vocês, no longo prazo, sobrevivam nesse mercado, beleza? Beleza. Jéssica, socorro, é muita coisa. É muita coisa. Até eu tô percebendo. Agora que eu tô dando aula aqui pra vocês. É muita coisa. É muita coisa. Mas calma, não se apavora. Porque desenvolver esses 3 pilares é simples, não pira. É que nem dirigir. No começo é um monte de informação. Eu tenho que pisar na embreagem pra depois ir soltando a embreagem aos pouquinhos. Não, calma. Eu até errei aqui a dirigir. Eu piso na embreagem, coloco a primeira marcha, eu tenho que soltar devagarzinho, acelerar, olhar 200 espelhos, prestar atenção nisso. Olhar aqui. É assim, depois isso se torna automático com a prática. E a mesma coisa serve aqui para os 3 pilares. Parece muita informação, e é muita informação, assim, no começo, mas com a prática, isso vai se tornar automático também, e vai acontecer fluidamente. Então, beleza? Não se apavora. Vai uma coisinha de cada vez. Primeiro coloca o pé na embreagem, depois coloca a primeira marcha, e vai indo. Mas vai, pratica. Senão, se tu não praticar dirigir também, tu não sai com o carro. Então, pratica. Aí, quais são os pré-requisitos, Jéssica, para você ter uma comunicação efetiva e assertiva? Vamos lá. Saber o momento certo de falar. Quem aqui sabe o momento certo de falar e calar? Eu tive muita dificuldade nisso aqui, porque o sangue ferve, a gente é ser humano, vai acontecer. E às vezes tu não vai se segurar. Mas tu tem que saber qual o momento certo de falar. E aqui você vai sentir. Você vai ter a intuição aqui, ó. Você vai sentir após observar como é seu expert, como que ele funciona, como que ele reage. Você vai observar, e por isso a importância de observar. Como você vai falar isso, e o momento certo ou não de falar. Cara, não tem pra onde fugir. Você tem que saber o momento de você falar e o momento de você calar a boca. Tem momento que tu tem que calar a boca, e não tem jeito. Tem que engolir seco ali, ó, respirar e calar a boca, porque não vai adiantar. Outro pré-requisito para uma comunicação assertiva como coprodutor: ter jogo de cintura. Eu chamo de jogo de cintura, porque é tu tem que saber, porque não tem jeito, você tem que saber jogo de cintura para momentos em que o seu ego fala mais alto, para você entender que dá para relevar, que não vai prejudicar o processo como resultado, que nem eu falei para vocês. Prejudica o lançamento, se impõe, sem desrespeitar. Não prejudica, contorna e obtém as informações de outra forma. Beleza? Sangue de barata, jogo de cintura e bola pra frente. Lógico, você vai analisar, né? E observar se vale a pena ou não você ter esse jogo de cintura. Se você realmente tem como se posicionar ou não. Mas aí vai
partir da sua observação e da sua análise que você fez durante todo o processo. Outro pré-requisito: coletar o maior número de informações possíveis sobre o nicho, avatar, produto, porque quanto mais você domina isso, melhor você vai argumentar sobre. Porque para você ter uma comunicação assertiva, você, né, não pode ser agressivo, você tem que saber argumentar. E para você saber argumentar, você tem que dominar o que você está falando. Então, você tem que ter a capacidade de argumentar, né, de forma inteligente, sem dar um soco na cara de alguém. Porque às vezes dá vontade, velho. Às vezes dá vontade de dar um soco, mas não pode. Não pode dar soco no expert nem no coleguinha. E passar a mensagem de forma simples e clara. E aqui eu falei pra vocês, né? Tu tem que fazer isso pra poder extrair do expert o que você precisa. Senão, você não vai conseguir tirar isso do expert. E aqui uma dica é você sempre explicar como se estivesse explicando para uma criança. Porque quando você explica algo para uma criança, você é bem didático, aí você dá exemplo, você tenta fazer ela visualizar. E aí qualquer pessoa de qualquer nível vai entender o que você está falando. E aí você vai conseguir tirar aquilo que você precisa do expert. E o último pré-requisito é você ter segurança. Ah, Jéssica, ter segurança. A maioria das pessoas não tem segurança, porque a gente aprendeu a ser inseguro, principalmente nós mulheres. E aí eu vou deixar os homens aqui rapidinho. A gente, desde sempre, cresce com muitas inseguranças, principalmente no mercado de trabalho. Então, um pré-requisito aqui da comunicação assertiva é você ter segurança. E o que eu quero dizer aqui nesse momento de ter segurança? É você estar preparado e saber preparada e preparado. Aí volta o marada. Estar preparado e saber o que você precisa falar. Inclusive, eu sou a prova viva. Disso. Eu sempre queria ir pra um negócio assim, ó, sem me preparar e sempre dava merda. Tô aqui, bem mais segura, porque eu me preparei. Então, é isso que tu tem que colocar na tua cabeça aqui de ter segurança. É se preparar. Ah, Jéssica, ter segurança é ser perfeccionista, é botar na minha cabeça que eu não posso errar de jeito nenhum. Não, ter segurança é só estar preparado para as adversidades, porque pode acontecer. Por exemplo, eu tô aqui, pode ser que eu erre, pode ser que eu fale alguma coisa, e tudo bem. Mas eu tô segura porque eu me preparei e eu sei e aceito que erros podem acontecer. Todo mundo é ser humano, todo mundo pode errar. E é isso. Tá, Jéssica, e como que eu faço isso na prática? Como que eu tenho uma comunicação assertiva na prática? Como coprodutor de conteúdo? Vamos dominar, hein? Opa! Adoro quando não funciona aqui, galera. Mas olha, se tu chegou até aqui, se tu tá até aqui comigo, ó, parabéns. Isso demonstra que tu tá realmente comprometido, que tu tá se preparando pra estar acima da média e estar qualificado pra entrar, pra quem tá começando nesse mercado, ou pra alavancar ainda mais você como coprodutor, né? Porque tem muita demanda, tem muita gente querendo lançar e pouca gente qualificada. Então, se você tá aqui até agora é porque você, ó, tá de parabéns. Inclusive, coloca um emoji aqui se tu chegou até agora do bracinho assim, ó. Eu consigo ver a Priscila fazendo um Reels aqui, ó. Eu tô aqui até agora. Coloca o bracinho assim, ó. Uou, eu tô aqui, ó, porque eu quero, eu tô comprometida, eu vou fazer acontecer, vou fazer diferente e vou estar preparado para produzir o melhor conteúdo, ser o melhor coprodutor ou a melhor coprodutora de conteúdo para lançamento nesse mercado. Tá acabando, gente. Mentira, não tá acabando, não era pra eu falar isso. Agora eu já falei. Tá vendo? Errei. Tá acabando? Tá acabando. Agora? Não sei. Mas daqui a 10 minutos, 20, não sei. Mas fica aqui comigo que esse final é imprescindível pra você fechar com chave de ouro os 3 pilares. Vamos lá.
Na gravação do roteiro de perguntas e respostas, eu sigo os seguintes passos na comunicação assertiva para usar de modelo para vocês. Eu vou colocar aqui. Eu oriento o expert a contextualizar cada pergunta que eu fizer. Por exemplo, eu faço a pergunta pro expert: quanto eu preciso investir para começar na micropigmentação? Aí, nesse exemplo, eu sempre espero que a contextualização seja um exemplo, tá? De uma das formas para contextualizar. Existem várias formas, mas uma das formas é: para quem quer começar na micropigmentação e não sabe quanto investir, eu invisto assim, dessa forma, sei lá. Aí ela vai passar o conteúdo da expertise dela. E por que eu falo, por que eu peço pro expert, eu oriento ele para contextualizar cada pergunta que eu fizer? Porque eu não coloco a pergunta no vídeo. Eu tô aqui, aí eu faço a pergunta para ela: quanto eu preciso investir para começar na micropigmentação? Eu não vou colocar eu perguntando. E por isso que ela precisa contextualizar. Porque senão ela vai começar o vídeo e a pessoa nem vai entender do que ela tá falando. Então, na prática, a primeira coisa que eu faço é orientar o expert a contextualizar cada pergunta que eu fizer. O segundo: atenção total e 100% na resposta que o expert dá. O que eu quero dizer com isso? Você dá liberdade para ele responder até concluir todo o raciocínio, mas você tá prestando atenção 100% na resposta que o expert dá. Beleza? E aí vem a comunicação assertiva. Que aqui entra, né? Que é... Eu vou colocar aqui para vocês logo. Aqui entra a minha comunicação assertiva. Se você, deu liberdade pro expert responder ali até concluir o raciocínio. Se ficou faltando algum elemento de composição do conteúdo de valor, eu vou lá e faço outra pergunta no intuito de buscar essa complementação, que nem eu falei anteriormente. E um exemplo de como poderia ser essa pergunta, vou colocar aqui em itálico: em quanto tempo eu consigo retornar o investimento feito? Você fez lá a pergunta: quanto eu preciso investir para começar na micropigmentação? E aí ficou faltando esse elemento, você vai lá e pergunta: tá, mas em quanto tempo eu consigo retornar o investimento feito? Porque aí você mostra o benefício e o que eu tô buscando com essa pergunta, ó, porque eu não tiro essa pergunta do nada. Eu procuro o benefício de investir mais a quebra de objeção do dinheiro, que o benefício por que eu preciso começar a investir, e aqui a quebra de objeção de tempo e de dinheiro é em quanto tempo eu consigo retornar o investimento feito, em quanto tempo eu vou ter esse dinheiro de volta, e aí você quebra essa objeção. Beleza? Ficou claro? Se não ficou, fala aqui pra nós. É nóis. Então aqui, ó, agora, ó, presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Tá prestando? Tá prestando? Vou deixar bem grande. Presta atenção. Pra você parar de deixar dinheiro na mesa como coprodutor de conteúdo para lançamento no marketing digital, você deve fazer 3 coisinhas. Presta atenção. Fica comigo, não me abandona, que eu sou carente. Você deve 3 coisinhas, tá? Vou passar aqui, ó, de ouro pra vocês, porque eu falei que eu ia entregar tudo, eu vou entregar tudo. Chega, tá coçando meu nariz de ansiedade, que eu vou entregar isso. Ai! Mas vamos lá. Você tem que estar 100% presente, aplicando a escutativa e reflexiva para coletar o máximo de informações sobre a expertise do expert, seu nicho, seu produto, seu avatar e sua concorrência. Então, para você parar de deixar dinheiro na mesa como coprodutor de conteúdo de marketing digital para lançamento, você deve, repetindo, estar 100% presente aplicando a escutativa e reflexiva para coletar o máximo de informações sobre a expertise do expert, seu nicho, seu produto, seu avatar e sua concorrência. Fechou? 2. Observar e analisar com atenção aos detalhes, porque você só se destaca
quando analisa aquilo que ninguém mais está observando. Lembra, você só se destaca, repete comigo. Quando analisa aquilo que ninguém mais está observando. Leva isso para tua vida. Principalmente nesse mercado de coprodução, de conteúdo. E terceiro, comunicação assertiva para conseguir passar tudo o que precisa para o expert, para ele desenvolver o conteúdo com facilidade e eficiência. Por isso que a comunicação assertiva é muito importante. Mais uma boa relação de confiança e respeito. Então, você vai deixar de deixar dinheiro na... você vai deixar de deixar, é ótimo. Então, você vai parar de deixar dinheiro na mesa como coprodutor com esses 3 passos que eu te dei agora. Você prestou atenção, né? Você anotou, né? Porque, ó, saiu. Inclusive, se vocês quiserem esse documento, fala aí. Agora, eu fiquei pensando. Eu te entreguei tudo que eu faço, tudo que eu utilizo, tudo que eu aprendi, batendo a cabeça, errando, perdendo dinheiro. E eu fiquei pensando, cara, como que eu posso ajudar ainda mais quem tá começando ou quem tá ali no campo de batalha e não sabe pra onde ir, não sabe o que fazer, ou não tem alguém pra trocar uma ideia, ou não tem alguém pra direcionar de uma forma que vai encurtar o caminho dela. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra você, se você tá buscando outras possibilidades, e aí eu te dou, né, nesse link, outras possibilidades pra você se aperfeiçoar ainda mais na coprodução de conteúdo para lançamento no marketing digital. Beleza? Parabéns para você que tá comigo até aqui. Nos vemos na próxima live e vamos arrebentar tudo nesse mercado. Um beijo e até a próxima!